Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula. E dessa vez nós vamos conversar sobre a despolarização das células musculares cardíacas. Mas antes da gente prosseguir, é muito importante que você tenha em mente os conceitos que foram passados nas aulas anteriores. Então, se você não viu ou não se lembra, acesse os links que estão na descrição. Vamos lá? As células musculares cardíacas, ou cardiomiócitos, são diferentes em vários aspectos em relação às células do sistema de condução. Para começar, elas precisam de um estímulo para que ocorra a despolarização. E além disso, alguns dos canais iônicos também são distintos, tanto no que diz respeito à forma de abertura, quanto na velocidade de passagem dos íons. O estímulo de que os cardiomiócitos precisam para despolarizar vem dos íons que entram nas células graças ao potencial de ação gerado pelo nódo sinusal. Ou seja, depois que o nódo sinusal gera o potencial de ação, ele vai ser propagado pelo sistema de condução até que atinja as células contráteis. Nesse ponto, ocorre a entrada de íons de carga positiva, o que provoca pequena elevação no potencial de membrana e, consequentemente, a abertura dos canais rápidos de sódio. Repare que esses canais são completamente diferentes dos canais de sódio das células do nódo sinusal. Eles se abrem quando a polaridade aumenta e permitem a entrada de grande quantidade de sódio de forma extremamente rápida. Essa entrada de sódio eleva o potencial de membrana até aproximadamente mais 20 mV. Repare que a célula saiu de um potencial de membrana de menos 90 mV e foi até mais 20 mV, invertendo a polaridade da membrana, ou seja, despolarizando a célula. Quando o potencial de membrana atinge seu pico, os canais de sódio se fecham e uma subclasse de canais de potássio se abre, os canais transitórios rápidos de potássio. O resultado da abertura desses canais é uma pequena redução do potencial de membrana celular. Mas por que essa redução não continua? Porque a despolarização celular também ativa os canais lentos de cálcio, o que promove o influxo de cálcio, o que prolonga a positividade dentro da célula e dá a forma de platô ao potencial de ação. Depois de um determinado período, esses canais de cálcio se fecham e se abre outro tipo de canal de potássio, que será responsável pelo efluxo de potássio e restabelecimento do potencial de repouso de membrana. Ótimo, mas como esse potencial de ação gera a contração cardíaca? Bem, lembram do momento em que o cálcio entra na célula? Esse cálcio interage com outros tipos de canais de cálcio, os chamados canais rianodina, localizados no retículo sarcoplasmático. Como dentro do retículo sarcoplasmático existe uma quantidade enorme de cálcio, a abertura dos canais rianodina provoca grande entrada de cálcio no citosol, vindo do reservatório intracelular. Esse processo é conhecido como liberação de cálcio induzida pelo cálcio. Uma vez no citosol, o cálcio se liga ao complexo troponina-tropomiosina, favorecendo a interação entre actina e miosina, levando assim à contração. É importante lembrar que nos cardiomiócitos a atividade contrátil é dependente da quantidade de cálcio liberada no citosol. Após a contração, por um processo ativo dependente de energia, o cálcio se desconecta da tropomiosina e retorna para o retículo sarcoplasmático e o músculo relaxa. Compreendido todo o processo, desde a geração do potencial de ação até a contração dos cardiomiócitos, agora vamos a algumas questões importantes. Primeiro, durante a fase do potencial de repouso de membrana, os canais de sódio se encontram fechados, porém suscetíveis ao estímulo. Depois da despolarização, os canais se encontram inativados, o que quer dizer que nessa fase, mesmo com o estímulo, eles não vão se abrir. Esse período é chamado de período refratário. Isso é um mecanismo protetor extremamente valioso, porque previne estimulações rápidas e repetitivas, do tipo tetânicas, que não permitiriam o relaxamento cardíaco e acabariam tendo um desfecho fatal. O período refratário ainda se divide em período refratário absoluto e relativo. No primeiro, ou seja, no absoluto, nenhum impulso é propagado caso a célula seja estimulada. Já o período refratário relativo, que se inicia depois que a célula se repolarizou até menos 50 mV, o potencial de ação pode ser conduzido se o estímulo for forte o bastante. Quando a célula atinge potencial de repouso, a suscetibilidade ao estímulo volta ao normal. Outra questão importante é que cada fase do potencial de ação tem um nome. A fase de repouso da membrana é chamada de fase 4. A despolarização é chamada de fase 0. A fase de redução rápida do potencial de membrana é a fase 1. O platô é a fase 2 e a repolarização é a fase 3. Já o potencial de ação das células do nódo sinusal, a fase de despolarização é a 0. Reparem que a fase 1 e 2 são ausentes nesse padrão.
E embora o potencial de ação das células do nodo sinusal não tenha estado de repouso, essa fase inicial do potencial de ação é chamada de fase 4. Isso tudo é muito importante para quando você começar a estudar ritmologia, eletrocardiografia e drogas antiarrítmicas, ok? E com isso, a gente encerra nossa sequência de aulas sobre atividade elétrica cardíaca. Até a próxima!